Então, bom dia a todos. O meu nome é Gonçalo Saraiva Mendes, sou diretor da PwC no escritório de Lisboa, ligado à área de Management Consulting, ou seja, à área de consultoria de gestão, por oposição àquilo que mais não dá à empresa, que é a área de auditoria. Sou, dentro desta área, responsável pela área do turismo, tendo tido nos últimos tempos, quer eu, quer a minha equipa, uma experiência muito diversificada nesta área, em inúmeras entidades, algumas públicas, outras privadas, incluindo até um hotel aqui na Madeira. Em termos de outras entidades ou de entidades com quem temos trabalhado, trabalhamos com a HP, recentemente com a Confederação do Turismo, com o Turismo de Portugal, não apenas na vertente de turismo propriamente dito, mas também na questão ou no tema do jogo online. E mais recentemente num projeto muito interessante que visa apoiar uma das queixas que há no setor, que é da falta de formação, em que trabalhamos no reforço da oferta turística, reforço da oferta de formação na área do turismo no ISCTE, em Lisboa. A título de curiosidade, a PwC tem 2.600 colaboradores especificamente dedicados à área do turismo, à consultoria em área do turismo, distribuídos pelo mundo inteiro. E a título de curiosidade também, e já que estamos a falar de marcas, a PwC é uma das 10 marcas mais fortes a nível mundial em termos da confiança que gera nos seus consumidores ou empresas com as quais se relaciona. Se cingirmos então este ranking à área de prestação de serviços, somos a 5ª marca mais forte a nível global. Que mensagens vos trago aqui hoje? E isto vai ter que ser rápido, porque já tenho a indicação de que nos cedemos muito no tempo. Falar um pouco, de forma sumária, do contexto do turismo nacional e na Madeira, um pouco sobre o conceito da marca, a marca de um destino, aquilo que foi a evolução da marca da Madeira. Depois passaremos pelos resultados, de uma forma sintética, sobre um survey que a PwC fez sobre a percepção da marca e deixo-vos no fim com algumas conclusões e reflexões sobre este tema. Começando então pelo contexto do turismo em Portugal, e agora em Portugal como um todo, não nos podemos esquecer que 1/5 da população ativa trabalha no turismo, direto ou indiretamente, trabalha no turismo, que é neste momento de longe o setor mais importante em termos das exportações do país e que representa já 17% do PIB nacional. Para além disto, e num contexto de crise, é um setor que continua em crescimento do ponto de vista do investimento, em contraciclo com a restante economia. Apesar do contexto, como eu dizia, o turismo tem vindo a progredir em sentido positivo e muito marcadamente, assente nos fatores diferenciadores que eu diria todos conhecemos, mas que convém relembrar: a questão da segurança, a questão do clima, a questão do aumento na procura do turismo nas cidades, e eu recordo aqui, para quem não tem essa informação, que o Porto e Lisboa ficaram nas 5 cidades mais apelativas para serem visitadas na União Europeia. A previsibilidade que é a visita a Portugal como um todo, uma vez mais, ou seja, as pessoas quando vêm a Portugal sabem ao que vêm e aquilo a que vêm corresponde exatamente àquilo que pensavam. A autenticidade que ainda se mantém, ou seja, ainda não temos as lojas todas viradas Starbucks e McDonald's. A qualidade da oferta também como, obviamente, um fator muito importante. Mas há desafios, e os desafios são de vária ordem. Eu diria que o primeiro é a dependência que temos de 4 mercados que, se forem abanados, podem trazer um impacto significativo à nossa economia do turismo. A falta de informação estruturada sobre o turismo. Nós estamos num triste 87º lugar a nível mundial em termos de qualidade de informação estatística sobre o turismo. A agressividade da concorrência cada vez mais forte, a incerteza gerada em torno do Brexit, o impasse geopolítico que temos a nível global, do qual todos nós temos, eu diria, bom conhecimento, e se bem que isto tivesse sido escrito antes das eleições de França, eu diria que estes movimentos que de alguma forma podem vir a ameaçar a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia podem ainda vir a ter algum impacto se olharmos para aqueles que são os países dos quais fortemente dependemos em termos dos nossos hóspedes. Referindo-nos agora ao contexto da Madeira, e está ali entre aspas PwC, porque nós temos vindo a estudar este tema,
Os fatores não variam muito, a segurança, a autenticidade, a preservação do destino, a simpatia das pessoas, a cultura e a qualidade de serviço aparecem no topo daquilo que são os fatores que atraem a vinda das pessoas à Madeira. Aqui temos, do ponto de vista dos desafios, um problema um bocadinho mais agudo em termos de dependência, em que temos metade dos nossos hóspedes provenientes de 4 países apenas, os mesmos que compõem também aquele quarto que visita o país. A taxa de ocupação na ordem dos 71%, que nos leva àquela eterna questão sobre se devemos, aliás, já abordada aqui, se devemos pôr mais camas ou se devemos gerir melhor a sazonalidade, apesar da sazonalidade da Madeira não ser tão pronunciada como é noutras zonas do país. Um aspecto que já começa a ter a ver com a marca, que é a falta de estruturação do produto, e nós vamos ver aqui no resultado do nosso survey que uma das percepções que existe é que o conceito de ir à Madeira não é muito claro, ou pelo menos para o painel que analisámos não é muito claro. A notoriedade da marca é relativamente ou significativamente baixa e eu posso dizer-vos que cheguei, como tantos, ou como alguns de vocês ontem aqui de avião e não vi um único símbolo da Madeira no aeroporto. Eu não sei se sou eu que sou distraído ou se não existe mesmo. E um outro desafio já bastante bem apanhado pelos concorrentes da Madeira, que é a combinação muito feliz que têm feito entre o online e o offline para a promoção do destino. Em termos do conceito de marca, enfim, não me querendo aqui substituir aos maiores especialistas que há nesta matéria, quer dizer, basicamente servem para preservar e comunicar uma identidade, e é isso que vemos aqui na Madeira. As marcas de excelência criam empatia e asseguram reconhecimento. Eu diria que era isto que gostaríamos que a marca Madeira propagasse pelo mundo fora. Servem para destacar alguém de uma população. E se tivéssemos aqui um bocadinho mais de tempo, poderíamos analisar alguns dos aspectos destas marcas e da forma até como eles poderiam relacionar com a Madeira. Desde o símbolo ali do Mickey, que toda a gente imediatamente associa à Disney e ao Mickey, propriamente dito, ao Michael Jordan, que ajudou a criar uma nova marca da Nike, à voz do George Clooney com o Nespresso, a maçã, o cavalo da Ferrari, enfim, podíamos aqui ter uma perspectiva académica, ir um pouco mais fundo nestas marcas, mas eu diria que, face à indicação que temos, não temos mesmo tempo. Que valores atingem estas marcas quando bem geridas? E aqui é um aspecto curioso e que eu acho que revela bem a importância que é dedicarmos muita atenção a este tema. Não podia evitar esta marca, eu não sei se alguém quer aqui avançar com algum valor sobre o que possa ser o valor desta marca. Para vos poupar, são 107 milhões de dólares que vale a marca. Não estamos a falar das empresas, estamos a falar apenas da marca CR7. Se este valor é muito, quando comparamos com as principais marcas, de acordo com o índice que consultámos, mesmo assim estamos a falar de 1000 vezes menos do que as 3 principais marcas a nível mundial. Se vocês tiverem a mesma dificuldade que eu a interpretar este número, ou estes números, quando começam a falar de milhares de milhões, estamos aqui, e para terem uma ideia, a falar de as 2 primeiras marcas correspondem ao PIB nacional. Não estamos a falar do valor das empresas, estamos a falar do valor das marcas. É para vermos a importância que este tema assume. Se juntarmos às 2 primeiras o Facebook, e se por acaso Portugal fosse detentor das marcas, e volto a dizer, das marcas e não das empresas, teríamos aquilo que nos tira o sono a muitos resolvido de uma vez só, ou seja, as 3 primeiras marcas a nível mundial, o seu valor cobriria aquilo que é a dívida total do nosso país. Marca de um destino é importante? Bom, eu não teria dúvidas, até porque na nossa análise deparámos-nos com inúmeros destinos com marcas profissionalmente bem geridas, com detalhe, com manuais, com mecanismos de controlo, com combinações entre online e offline. Enfim, foi um estudo que fizemos, uma análise que fizemos, eu diria bastante interessante, que enfim, não dá para transmitir aqui em toda a sua plenitude, mas a grande maior parte dos grandes destinos tem marcas muito bem geridas, efetivamente geridas e, acima de tudo, muito bem controladas em termos da forma como são utilizadas. Qual é que é o valor das marcas dos destinos? E já que estamos a falar de valores, as top 50 valem 65 mil milhões de dólares. Portanto, as primeiras 50 marcas de destinos valem
o mesmo, sensivelmente, que a marca Facebook. E são importantes porquê? E como é que atingem este valor? Eu diria que as razões são 4, sendo a primeira a mais importante. A primeira é que o viajante, ou o turista, quando está a selecionar um destino, obviamente na sua pesquisa, não é? Estou a imaginar uma família do norte da Europa na noite de Natal a pensar para onde é que vamos este ano e começa na internet à procura. É evidente que sentir que há uma consistência na marca, uma boa imagem e tudo mais vai seguramente influenciar essa escolha. Decorrente disto, também eu diria que há um aspecto que não pode ser menosprezado, que é a identidade ou o reforço da identidade social das pessoas que habitam e trabalham e contribuem para a qualidade de um determinado destino. Para o branding de produtos provenientes de um determinado destino, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que é um fator muito importante na valorização de uma marca. A PwC tem, aliás, vindo a trabalhar recentemente em projetos de certificação de origem de produtos, alguns por região, e devo dizer-vos que poder pôr a marca de uma determinada região num produto é um fator verdadeiramente diferenciador, como aliás estávamos aqui a falar há pouco no tema dos azeites. Por fim, e decorrente dos primeiros 3 pontos, acho que também não há dúvidas sobre isto, não é? Uma marca forte, um destino com identidade bem reconhecida a nível mundial, cria confiança a quem lá quer investir. E que exemplo temos, e eu sei que é um concorrente, que exemplo temos de uma marca que, do meu ponto de vista, e da análise que nós fizemos, é muito bem gerido, da marca Madeira. Estamos a falar de uma marca gerada em 1983, eu lembro-me das revistas que o meu pai comprava quando eu tinha 12, 13 anos, a Newsweek, a Business Week e por aí fora, e já na altura eu achava engraçado haver uma referência a uma marca de um destino, era apenas uma região que era referenciada. Portanto, desde 83 temos um desenho do Juan Miró, que se mantém estável a estes anos todos e que foi utilizado nos Jogos Olímpicos de Barcelona, no Mundial de Futebol. Sei que foi em 82, mas em 83 já havia... peço desculpa. Sei que é de 83 o símbolo e o Mundial foi em 82, mas já nessa altura se fizeram as primeiras ligações entre uma coisa e a outra e apareceu também sempre ligado à Expo 92. Eu ia passar aqui um filme, mas se calhar, face ao tempo que temos, vou avançar com ele. É um filme que tem graça apenas pelo o quão antigo é e a forma caricata como em 80 e pouco se dinamizava um destino. Um outro exemplo, apenas mais uma referência de consistência e estabilidade daquilo que é um símbolo de uma região, o I Love New York, penso até que já foi alvo aqui de uma intervenção no passado. Evolução da marca Madeira. A marca Madeira, neste momento, é esta. Como é que chegou até aqui? Eu diria que até 78 tem algumas semelhanças com aquilo que é o rótulo de uma garrafa de vinho. Até 84 ainda continua isso, até que a partir de 84 e até 93 começa a fazer a primeira alusão ao turismo. Não sendo eu um especialista em marcas, não deixo de achar curioso que aquela primeira frase, eu não sei se conseguem ler ali, né? Mas no primeiro símbolo está a pérola do Atlântico, que continua a ser, diria eu, o statement mais forte da marca Madeira de todos aqueles que eu fui vendo daqui para a frente. De 93 a 2002, a alusão ao turismo é forte. A partir de 2002 começa um novo simbolismo ao qual eu apelido, em brincadeira naturalmente, e como não sou patrocinado pelo Santander, de fase BPI. Ou seja, aquela flor, eu diria que me faz muito lembrar o BPI. A mensagem, essencialmente, prima por alguma inconsistência da forma como é apresentada, com inúmeras variações do logotipo, que, do meu ponto de vista, deteriora a capacidade que as pessoas deveriam ter de reconhecer o símbolo a uma grande distância. Como é que deve ser gerida uma marca? Bom, a boa prática diz-nos que todos estes conceitos devem estar absolutamente claros. Os valores, o conceito visual, a fonte, ou seja, o tipo de letra, os símbolos e a forma como são utilizados, o tom de voz, não é? As marcas não podem ter uma frase qualquer, têm que ter sempre um tom subjacente, os objetos em que aparecem, as palavras que lhes estão associadas. Tudo isto deve constar daquilo que aqui os nossos especialistas muito bem conhecem, que são os manuais da marca.
E nós fomos ver, eu sei que esta imagem já apareceu aqui num outro contexto, fomos ver se o manual da marca Madeira correspondia a isto e foi com agrado que vimos que estes principais fatores constam todos e bem do manual da marca, ou seja, os valores estão absolutamente claros, o conceito visual com as proporções, as cores e tudo mais também, o tom de voz não podia estar mais claro também, o merchandising e a forma como devem aparecer estes items em cada um daqueles elementos também está absolutamente claro, a fonte idem e as cores também. A questão, e eu com a minha veia de consultor levanto logo, é, ok, muito bem, temos um manual da marca extraordinariamente bem definido, ou muito bem definido, e pergunto-me se o processo de controlo da marca e da sua utilização está realmente de acordo com os melhores padrões que há neste domínio. Não sei, não fomos ver, mas as questões que eu coloco são se há ou não uma monitorização constante e ativa da marca. Eu, por vezes, lido com clientes que têm marcas muito fortes e que têm sistemas internos que, para qualquer incidente que exista com a marca, há um imediato registro e há um tratamento dessa incidência, portanto, levado até ao fim, de maneira a garantir que não há, por exemplo, uma banana da Colômbia com o símbolo da Madeira. E se há ou não um relatório periódico sobre aquilo que tem sido a evolução da marca, da sua percepção, do awareness, se tem evoluído, se não tem, nos mercados certos ou não. Um outro aspecto muito importante nos dias de hoje, e vou passar aquele tema que todos conhecemos, que hoje em dia o digital é cada vez mais importante, não é? É se temos um website, um endereço, um URL que seja imediatamente reconhecido, ou seja, se a tal família que está na Dinamarca a tentar saber para onde é que vai, se imediatamente digita o Visit Madeira, tal como quando nós queremos ir à Amazon ou à Booking ou qualquer uma destas outras empresas, sabemos imediatamente o que digitar e vamos lá direto. Portanto, mais até do que às vezes as questões da imagem, se conseguirmos transmitir fortemente um endereço, estamos a conseguir uma boa comunicação. Se eu vos perguntar se conhecem os símbolos imediatamente daquelas empresas, eventualmente não, apesar de conhecerem seguramente os URLs. Aspecto importante também é o do símbolo, como eu referi há pouco, e a questão que eu coloco é qual é o reconhecimento do símbolo. No mundo ideal, teríamos aqui os 3 círculos que nos fazem lembrar o Mickey e a Disney. Aqui, no caso Madeira, estamos longe disso, é difícil, não é isso que se irá um dia conseguir, imagino eu, mas não deixa de ser relevante pensarmos no símbolo como algo que imediatamente deveria ajudar-nos a identificar a Madeira. Como é que nós sabemos se estamos a gerir adequadamente uma marca? Eu acho que nada como me perguntar, e portanto vamos perguntar. Dirigimos um survey uma amostra relativamente representativa, não escondo que tem aqui um certo desvio para pessoas da área da consultoria aqui em vários países. Eu vou poupar-vos aqui ao detalhe da amostra. São pessoas que, enfim, viajam com um determinado padrão entre casal, amigos, famílias com filhos e viagens individuais. E a conclusão a que chegámos foi esta, ou seja, se nós olharmos para a dimensão destas letras e associarmos ao grau de awareness que a marca tem, eu para já imagino que a maior parte das pessoas ainda nem sequer tenha visto a Madeira, mas para dar-vos uma ajuda, a Madeira aparece apenas ali. Isto faz-me pensar que a marca Madeira não está propriamente no top daquilo que é o reconhecimento que, do meu ponto de vista, poderia ter. O que é que este painel que nós inquirimos valoriza como um local para passar férias? Ser um local cosmopolita, de forte popularidade, com estilo, e o estilo aqui tem muito a ver, enfim, não está aqui patente, mas tem muito a ver com que fotografias é que eu vou mandar, que selfies é que eu vou mandar aos meus amigos a dizer que estou na Madeira ou estou num qualquer outro sítio. A acessibilidade da informação. E, enfim, tinha aqui uma série de outros parâmetros, dos quais eu elegi apenas estes primeiros. E com base neste critério, a Madeira aparece, ou apareceu neste painel, em 4º lugar, ainda assim à frente. Eu não sei se consegue ver aí aqueles que eu desconsiderei, para não estar aqui com a lista toda, a lista era bastante exaustiva. Mesmo assim, consegue aparecer em 4º lugar. Do ponto de vista do reconhecimento da marca ou das ilhas, em termos de ilhas atlânticas, eu diria que também não estamos propriamente mal em termos de Madeira.
Não estou certo é sobre se os nossos concorrentes são exatamente as Bahamas ou Cabo Verde, as Canárias, eu diria que talvez sim, mas, seja como for, este foi o resultado do painel. Ainda referindo-me àquilo que foi a análise que estas pessoas fizeram, e voltamos sempre ao mesmo, não é? A segurança aparece como sendo o topo ou um dos principais fatores que traz as pessoas a visitar ou a considerar visitar a Madeira, e aqui segurança é nas suas várias dimensões, não apenas por segurança física, com medo de assaltos e tudo mais, mas segurança, estamos dentro da União Europeia, vamos para um sítio que é previsível, que nos trata bem seguramente. A mobilidade das pessoas também e o clima, como não podia deixar de ser. Mas temos aspectos menos bons. O facto de ser pouco cosmopolita, o facto do estilo não ser muito propenso a que tiremos muitas selfies para enviar aos amigos, ou seja, a percepção, pelo menos deste painel, foi que não seria um sítio particularmente, ou não seria dos sítios mais sexys para visitar e para mandar selfies para os amigos. Temos o tema dos transportes insuficientes, quer no acesso à Madeira, quer na necessidade de, quando aqui se chega, alugar um carro. E, por acaso, não está aqui o fator seguinte, que era para isto estar equilibrado, mas também ainda tem muito de negativo o facto de ser associado a turismo sénior, o que para as camadas mais jovens, obviamente, é um fator que as pessoas levam em conta. A título de conclusão, estou dentro do tempo, espero, a Madeira tem muito boa reputação enquanto destino para as pessoas que o conhecem, é muito facilmente recordável, é um daqueles locais onde as pessoas, quando visitam, recomendam aos amigos, portanto o word of mouth é aqui muito forte e é obviamente um destino seguro. Por outro lado, tem um logotipo pouco reconhecido, sendo que, não esteja aqui patente, eu diria que quase 98% das pessoas não conheciam sequer o logotipo da Madeira. O destino tem pouca notoriedade. Um fator que é o terceiro, que me parece até, eu diria, algo preocupante e que revela bem aquilo que pode ser a importância da marca, é que os recursos da Madeira, pelo menos na percepção do painel, não são assim tão fortes ou distintivos face àquilo que é a concorrência, onde me leva logo a concluir que a marca é fundamental neste aspecto. E um aspecto que eu diria que também tem a ver com aquilo que era a intenção da comunicação da Madeira, que é associá-la muito à natureza, é um fator que, do meu ponto de vista, deve ainda ser melhorado face àquilo que foram as conclusões. Para reflexão, deixo-vos estes pontos. Qual o sentimento que a marca Madeira gera, sendo que as marcas, como os meus colegas de painel referiram, têm muito a ver com sentimentos, e aqui a pergunta põe-se, não é? Qual é o sentimento que gera e face ao que gera, qual deve gerar? Se temos ou não informação suficiente para promover a marca Madeira, qual seria, e não tendo, qual seria a informação ajustada para o fazer? A mim faz-me alguma confusão difundir fortemente uma marca sem ter uma boa base de informação para o fazer, em termos dos mercados a que se dirige, o tipo de pessoa, como é que é o processo da escolha do destino. Se conhecemos, este é o ponto anterior, se conhecemos ou não o processo de decisão dos mercados que nos visitam, ou seja, como é que é? É com a influência dos filhos? É sem influência dos filhos? É entre amigos? Discute-se como? Em que contexto? Em que altura do ano? É no Natal, como tantos outros? É por chat que as pessoas o definem? Acho que é importante vir a conhecer este fator. E, por fim, um valor que eu também deixo, ou uma questão que eu deixo em aberto, que é qual é que é o valor da marca Madeira. E, do meu lado, é tudo. Resta-me agradecer a vossa presença.